Amados irmãos e irmãs que estão acompanhando esse devocional aqui na Catedral da Bênção, o nosso apóstolo Jair de Oliveira não está presente por causa que ele está agora em Vitória, no estado do Espírito Santo, prestando ali uma assistência, estando junto com a sua digníssima, honrosa, preciosa missionária Graça e toda a família apostólica, junto os pastores, pastoras. Por isso que ele não está aqui neste momento, mas está com certeza orando no mesmo momento que nós estamos aqui orando, buscando a face de Deus. Ele também está. Você que vai assistir esse devocional, que Deus te abençoe. Um abraço do nosso precioso apóstolo Jair de Oliveira e conte com as orações dele e ore por nós também. Deus te abençoe e continue conosco nesse devocional. Amados irmãos e irmãs, estamos falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos e ontem nós lemos em continuidade até o versículo 41 do capítulo 2. Passamos pelo Pentecoste. Antes do Pentecoste nós passamos pela consagração e elevação de Matias ao apostolado após Judas ter traído Jesus. E depois nós passamos pelo Pentecoste, a descida do Espírito Santo, a festa da colheita ou da primeira colheita, que é o dia do Pentecoste. Depois que passamos pelo dia do Pentecoste, nós vimos que houve umas indagações e até mesmo acusação, dizendo que aquele povo estava embriagado com vinho, 9 horas da manhã, por causa que eles acharam que eles estavam tontos, que eles tinham bebido, porque a Bíblia descreve que eles também falavam em línguas, em outros idiomas, quanto idiomas da terra, de nações da terra, mas também oravam em línguas de fogo, que a Bíblia também descreve, que oravam a Deus e edificando a si mesmo. E nós vimos que o apóstolo Pedro, vendo aquelas indagações que havia de acusação, dizendo que aquele povo estava embriagado, cerca de 120 irmãos que receberam o Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele se posiciona e defende a igreja que estava sendo batizada com o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro, quando ele defende a igreja, ele cita 2 personagens muitíssimo importantes na Bíblia, em sua defesa daquela unção e a descida do Espírito Santo. Ele cita Joel, sobre o texto: descerá sobre ti o Espírito Santo, nos últimos dias virá sobre você, sobre a igreja, o Espírito Santo. E depois ele cita também, no texto da sua defesa, ele cita Davi. E aí as pessoas perguntam e ficam escutando Pedro. Pedro leva o evangelho cristocêntrico no centro, Jesus no centro, prega para aquela multidão que ali estavam, e eles ficam indignados, em termos assustados e quebrantados com aquela palavra, e eles perguntam para Pedro: o que faremos? Então, o que faremos? Depois de tudo que nós estamos vendo, depois de tudo que você acabou de pregar para nós sobre Jesus, sobre o Salvador, o que salva e aqueles que são salvos, o que nós vamos fazer? Aí Pedro diz para ele: arrependei-vos, arrependam, convertam, mudam de vida. E a Bíblia diz que naquele dia, Pedro ganha para Jesus 3.000 almas, ou quase 3.000 almas, aceitam o Senhor Jesus. E aí agora, depois dessa toda a fase do capítulo 1, entrando no capítulo 2, até o versículo 41, a Bíblia agora vai trazer para nós sobre a comunhão, ou como viviam a igreja, ou viveu a igreja. Nesse versículo 42 em diante, a gente vê uma instrução poderosa a respeito da comunhão de uma igreja saudável. Do versículo 42 até o versículo 47, nós assistimos aí a comunhão da igreja apostólica, a vida da igreja apostólica. Como é que foi a vida da igreja apostólica, a comunhão da igreja de discípulos e a vida saudável que eles tiveram. Nós vamos ler aí o versículo 42 e o versículo até o 47, que depois da descida do Espírito Santo, a igreja se organiza, se torna um organismo vivo,
mais praticante, e a Bíblia vai nos ensinar sobre a comunhão que esta igreja tinha, a vida que esta igreja levava, o jeito de vida que essa igreja tinha entre os irmãos e diante da sociedade. Diz assim o texto: e ele trouxe a Jesus. Opa, foi errado agora. É 2. Eu estava lendo já em João. Vamos lá. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. Nós estamos lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. 44. E todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E perseverando todos os dias em concordantemente no templo, partiam o pão, e de casa em casa comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Que o Senhor acrescente diariamente em toda a casa da bênção os salvos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor acrescente, que os nossos templos, que são grandes, que eles se tornem pequenos diante de uma multidão que venha, que possa vir em nome de Jesus. Depois, irmãos, do primeiro sermão de Pedro, o Pedro, após a descida do Espírito Santo, ele prega o seu primeiro sermão, ele apresenta a defesa da promessa, como eu já disse, da descida do Espírito Santo, citando Joel, citando Davi, e agora Pedro vai trazer uma mensagem congregacional, formando a estrutura da igreja para um novo tempo, uma nova estação, após os 4 evangelhos. Agora, depois que Pedro faz o apelo, defende, apresenta Jesus, dizendo que eles negaram Jesus, rejeitaram a graça que tinha oferecido, faz o apelo, o povo se arrepende, 3.000 almas aceitam Jesus. Agora Pedro vai descrever, o texto vai descrever para nós como que vivia e como que viveu a igreja naquele momento. E o texto começa para nós que uma das coisas que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. E o que os apóstolos pregavam? Jesus. Jesus o centro. O perdão, o Filho encarnado de Deus. O pão vivo que desceu do céu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nova chance de Deus. Pregava Jesus, apontava Jesus. Aquele que veio para dar a sua vida para o rebanho, para a ovelha. Israel estava rejeitando, virando as costas para ele. É isso que os apóstolos pregavam, era a doutrina dos apóstolos, era Jesus. E uma das coisas importantes, que eles tinham autoridade para falar, não só porque conheciam ou ouviam falar, mas autoridade para falar, porque eles viveram. Então, uma das coisas interessantes que eu quero que vocês já sabem mais do que eu, uma das maiores autoridades que você possa expressar na sua boca, não é daquilo que você sabe, não é daquilo que você leu, é daquilo que você vive. O reino espiritual se inclina e obedece àquilo que você vive. Porque falar em muitos lugares falam,
Papagaio fala. Lá em casa tem até um papagaio. Você tem que ver o que ele arruma de manhã. Fala. Até pregar ele prega. Jesus, de manhã cedinho. Deixa eu te falar. A maior autoridade não é só aquilo que você leu, não é só aquilo que você pode expressar, não é a categoria que você possa ser um bom expositor daquilo, da mensagem, mas é aquilo que você vive, aquilo que você carrega. Isso fala muito mais do que você fala. Então, as nossas atitudes falam mais alto e têm mais poder de arrastar a multidão do que a nossa fala. Então, os apóstolos não só pregavam, eles viviam o que eles pregavam. Eles viviam aquilo, não só porque eles creram, mas porque também eles andaram com Jesus. E hoje, irmãos, hoje nós estamos vendo que há esse texto, que Atos dos Apóstolos, que a igreja se baseou, a mensagem era a mensagem apostólica, a mensagem de o Cristo centro. E hoje, quem é o centro do evangelho de hoje? Nos altares, o que está sendo pregado? Nós não somos bobos. Tem dia que Deus vai trazer uma palavra de motivação, mas Jesus tem que estar lá. O livro de Esther, você não vê a expressão de Deus, vê? O livro de Rainha Esther, você não vê o nome da expressão de Deus, mas a essência está lá ou não está? Então, não importa a mensagem, toda a essência tem que ter Jesus dentro. Tem que ter o bálsamo, tem que ter a graça, tem que ter a unção, pode ter a revelação, pode ter o poder, mas principalmente tem que ter Jesus no centro. Ele é o Senhor. Se o evangelho existe, é por causa do Senhor, Jesus. Se a igreja existe, é por causa do Senhor, Jesus. Então era assim que os apóstolos pregavam. E hoje a gente vê que tem mensagem, que tem pregadores que não faz questão, começa o culto, cantam. Às vezes tem canções que nem fala de Jesus, fala mais de emoção, fala mais de situações melancólicas, fala muita coisa. Eu fico imaginando hoje, principalmente na minha concepção, você que está nos acompanhando aí, você pode achar diferente, você que está aqui pode contestar também, achar diferente, mas eu acho muita falta do próprio Jesus em muitas canções. Antigamente as canções tinham sempre Jesus, tinha sempre falando de textos bíblicos, e hoje é uma coisa, parece mais romântica, não é verdade? É muito romantismo, é um romantismo assim, bem superficial também, bem raso, porque cantar e louvar a Deus também é pregar a mensagem da cruz, é levar Jesus. Então eu acho que falta um pouco mais de Jesus em algumas de nossas canções nos dias atuais, falta um pouco mais da essência, da presença dele e da mensagem dos apóstolos, a doutrina. E essa doutrina aqui não é de usos e costumes, é o amor, é o perdão, é o Jesus, é o verbo de Deus que se materializou, o verbo de Deus que veio, o verbo de Deus que se esvaziou de sua glória para descer, viver, humilhado, passou pelo crivo da morte, antes de ser glorificado, foi crucificado. É a mensagem da cruz. E hoje, a gente vê que essa mensagem, muitas vezes, está faltando. Às vezes a mensagem do apóstolo, arrependei-vos, por exemplo. Hoje a gente vê a falta do arrependei-vos. Do mesmo arrependei-vos, o convertei-vos. Não é verdade? Às vezes nós vemos aqui, parece que tem mensagem que vem assim, vem como estás e fica como estás, porque Jesus te aceita assim. Irmãos, Deus e Jesus não vai fazer mais nada, não vai mudar mais nada. O que Ele tinha para fazer, já fez. E Ele trouxe a graça, mas o princípio está interligado com a graça. Porque se existe graça, é porque teve princípios. E se nós anularmos os princípios, também anulamos a graça. Porque a graça, ela não é a liberalidade e nem a vantagem de pecar à vontade. A graça é você reconhecer que você precisa se arrepender, mudar de vida e viver o evangelho. Como nós cantamos muitas vezes, também, como eu digo, nós somos bons para cantar algumas músicas bonitas, umas que eu gosto muito do próprio Fernandinho, né? Não sou eu que vivo mais,
é Cristo que vive em mim, eu sou de Cristo. Muitas vezes nós cantamos, mas não vivemos. Que a essência da doutrina dos apóstolos não morra em nós, não deixe de estar na nossa boca, não falte nos nossos púlpitos a mensagem de que nós precisamos. Na concepção, pastores, pastoras, irmãos e irmãs, quero até aproveitar, dar uma continuidade no que o apóstolo fala, né? E deixa fazer. O que vocês, senhores e senhoras, acham? Vocês acham que nós estamos perseverando na doutrina dos apóstolos, ou nós estamos andando por alguns caminhos de técnicas, alguns caminhos de algumas mensagens, vamos dizer assim, mensagens atualizadas? Muitas vezes nós temos que trazer uma como é que eu vou dizer a palavra? Repaginada nas nossas mensagens, mas não significa deixar Jesus de fora das nossas mensagens. É ou não é? Que às vezes nós estamos lidando com o povo, na geração de hoje é diferente. A gente sabe disso. A geração de hoje é diferente. Temos que dar uma repaginada nas mensagens, mas nunca deixar Jesus para trás. Pastor Flávio, o que o senhor acha? Você acha que na igreja de hoje, no contexto que nós estamos vivendo, nós estamos perseverando na doutrina dos apóstolos, ou nós estamos inventando algumas coisinhas? Bom dia, graça e paz. No nosso entender, acho que diminui um pouco, essa é a essência, né? Precisamos voltar mais para a essência. Apesar de estarmos aí num, vamos dizer assim, um tempo moderno, né? Muitas coisas mudaram, mas o que a gente não pode deixar, como o senhor falou, é perder essa essência, onde Cristo é o centro da nossa vida, da nossa existência, e ter como base os seus ensinamentos, né? Quando eles aqui estavam unidos, tinham tudo em comum. Então, falta um pouco dessa essência para os nossos dias de hoje. Claro, nós temos muitas pessoas, muitos pastores, irmãos que vivem, mas precisamos aí acrescentar, aumentar mais esse nível e buscar Deus na essência, nas nossas igrejas, nas nossas ministrações, nos cânticos e principalmente nas nossas atitudes. Verdade. Precisamos voltar a Atos dos Apóstolos. Amém. Irmãos, pastor, pode passar o pastor Fábio aí para nós ouvi-lo também. Irmãos, hoje nós falamos muito mensagem de autoajuda, né? Nós temos que pregar a mensagem do alto, não é de ajuda, aliás, de ajuda do alto, não é de alta ajuda. E a mensagem, às vezes, de Cristo, você pode ver que Jesus confrontou. E uma das coisas que eu percebo, não sei se vocês estão em comunhão e vão entrar em comunhão comigo, é que a geração de hoje não querem ser confrontadas. Não aceita ser confrontados. Não aceitam. Antigamente, vocês sabem a mesma coisa do que eu. Quando nós ouvimos uma mensagem, irmãos, eu já participei de culto, que a gente saía assim, durinho, assim, de tão, né? De tão forte que era a mensagem. Pá, havia alguns excessos, todo mundo aqui sabe que havia alguns excessos, algumas exigências extra-bíblicas, né? Havia alguns excessos, mas, irmãos, nós queríamos acertar. Hoje, mesmo hoje, não tem esses excessos e parece que nós não queremos acertar. E não tem confronto. Se você vai num culto onde fala de pecado, onde isso aqui, gente, vai espantar as pessoas, vai errar as pessoas. Aí eu pergunto, o que adianta, por exemplo, encher essa casa aqui com 10.000 pessoas e no final 1.000 pessoas ir para o céu porque as 9.000 não foram confrontadas a se converter? O que adianta? É ou não é? Não vai adiantar. Então o evangelho é amor, é paz, é vida em Deus, é vida abundante, é cura, é libertação, é sinais que nós lemos aqui. É muita coisa, é muitas coisas, bênçãos espirituais, materiais, mas é também mudança de vida.
é transformação. A doutrina dos apóstolos confrontavam não só os mais simples da igreja, mas os chamados grandão também, os que eram da elite da comunidade. A doutrina dos apóstolos era assim. Você é simplesinho, é pobrinho, está em pecado, vai fazer isso, vai ficar suspenso, tem que corrigir, cria vergonha na sua cara, endireita. Você é rico também? Você é da família do palácio, né? Tal. Não, você também, se você está errado, a mesma mensagem que é para um é para outro. Hoje não. Hoje, deixa a sua esposa falar aí, pastor Fábio. É só um ditado que o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aí, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. E hoje não. Hoje a gente vê alguns pastores fazendo a política da boa vizinhança. Como nós ministramos aqui na segunda-feira, que muitas vezes, irmãos, isso vai distanciando Deus do altar, vai distanciando o Espírito Santo, ele vai ficando entristecido, porque a gente prefere, às vezes, segurar pessoas do que segurar Ele. Para segurar Deus na casa, no altar, na nossa vida, no nosso ministério, é inegociáveis os princípios. Não tem negócio. Princípio é princípio, é lei de Deus. Então hoje, pastor Fábio, o que o senhor acha? Nós estamos perseverando na doutrina dos apóstolos, ou nós, pregadores, líderes de igreja, estamos inventando bastante e deixando bem de lado as doutrinas dos apóstolos? Bom dia, meus irmãos. Partindo do próprio texto bíblico, pastor Elias, a palavra diz que, primeiro, nós temos que entender que doutrina é ensino, né? Sim. É um ensino que as pessoas recebiam através dos apóstolos. Então, aquilo que eles ensinavam, aquilo que nós ensinamos ou deixamos de ensinar, vai trazer um resultado. Verdade. Então, eles ensinavam, e o versículo 43 diz assim, que em cada alma havia temor. O ensino ele traz temor para a igreja, para aqueles que ouvem, para aqueles que participam, para aqueles que têm participação dessa igreja saudável. A igreja saudável, ela vive em comunhão, e diz que em cada alma havia temor, e por causa disso, o que acontecia? Muitas maravilhas, sinais e prodígios se faziam. Hoje, o que a gente vê, pastor e irmãos, é que o peso fica em cima de uma pessoa, em cima de um pequeno grupo da igreja, e eles que orem, e eles que jejuem, e eles que trabalhem, e eles que corram atrás, e o restante não participa. Mas na hora do partir do pão, eu estou junto. Está todo mundo querendo comer, até sem alegria, mas quer comer. Não tem singeleza, mas queremos comer. E, na verdade, isso é uma série, uma sequência. Então, é necessário aprender, ter do ensino, aprender do ensino. É necessário haver temor para que haja sinais, para que haja prodígios, para que haja maravilhas na igreja. E todos, e diz aqui, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ontem à noite nós ouvimos um testemunho, a Alexandra compartilhou comigo agora de manhã. Terminamos ontem aqui uma campanha, e ao terminar, nós fizemos aqui um momento de comunhão, um café com bolo. Então, penso que é 100 pessoas ali à volta da mesa, e uma família procurou a Alexandre e disse, olha que eles estão aqui, não tem 2 anos. E eles disseram, nós quase saímos da catedral. Nós quase saímos da igreja. Porque a gente veio de uma congregação pequena, eles vieram de outro estado. E lá, as pessoas, na congregação menor, as pessoas andavam mais juntas. As pessoas conversavam mais, aqui não. A gente começou a observar que o culto termina, quando você olha 5 minutos depois, tem mais ninguém dentro da igreja. Entendeu? E ontem, com aquilo que aconteceu, eles disseram, é isso aqui que a gente gosta, como a gente está se sentindo. Relacionamento. É relacionamento. Então, tudo isso faz parte, né, pastor? É verdade. Os sinais, o crescimento, o avanço da igreja, tudo depende do ensino que é ministrado, porque se ensinamos, vai ter resultado. Se não ensinamos, vai ter consequência também. Verdade. Né? Então, às vezes, a igreja sofre, né, Flávio? A igreja padece
porque faltou o ensino, faltou o temor. Se não tem temor, ninguém anda junto, é cada um para si, cada um puxando para o seu lado. E aqui está o segredo de uma igreja saudável. A igreja saudável, ela persevera, 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E o 47 fecha assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E esse cair na graça de todo o povo aqui fala não só dos congregados, Verdade. mas caindo na graça da vizinhança, da cidade, do bairro. É a igreja que ela tem uma significância, a igreja que é relativamente importante, sabe? A igreja que é reconhecida. Então, caía na graça de todo o povo, aí sim, todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que estavam sendo salvos. Então, a igreja relevante é uma igreja que aprende, é uma igreja que tem temor, é uma igreja onde os sinais acontecem por causa do ensinamento e do temor, é uma igreja que caminha junto, é uma igreja que cai na graça de toda a comunidade. É forte. Glória a Deus. Alguma irmã quer falar? Senão as irmãs vão pensar assim, ó, pastor só acredita no ministério dos homens. Né? Irmã também pode falar aqui, pastor, pastora. Pode dar o seu, né? Dar o seu palpite, falar aqui, para nós aprendermos. Isso é igreja, comunhão, compartilhar a palavra. Uma das coisas, irmãos, que a gente tem que entender, uma das coisas que o pastor Fábio falou sobre a doutrina, o ensino, nós temos que aprender que a igreja tem que estar consolidada na palavra. É na palavra. Porque se você estiver num lugar e a igreja não tem palavra, vai abrir outra igreja, alguém vai pular para lá, porque não tem palavra. Tem movimento, tem ação, tem alguma coisa, mas tem que ter palavra. Para você hoje criar um povo, ter um povo firmado na igreja, congregando a Deus, para Deus e junto com você, tem que ter palavra. E para ter palavra, irmão, tem que ter tempo. Às vezes os sacerdotes ficam correndo, misturados, correndo para lá, correndo para cá, e não tem tempo para ouvir Deus, para aprender mais, para ler. Tem que ter alimento sólido. Alimento sólido. E outra coisa, só pontuar aqui, para mim não esquecer, antes de ouvir a pastora Alexandra, antes de ouvir ela, uma coisa interessante, irmãos, a igreja não permitia ficar pesado para os apóstolos. A igreja estava junto, carregava a carga junto com os apóstolos. A igreja estava todo o tempo. Hoje, o pastor, Jesus amado, chama às vezes o povo para orar, o povo não vem na oração. Chama o povo para a palavra, o povo também não corresponde à palavra. E o pior de tudo é pastores que também não querem orar e não querem a palavra. Eu falei, quer o quê então? Não é verdade? Então, uma das coisas interessantes aqui que eu vejo na igreja, a igreja não deixava ficar sobrecarregado a liderança. Se o pastor estava lá, estava no culto, estava lá, ele esforçava a igreja em comum, a igreja que iniciou com Pedro, com os apóstolos, era uma igreja que não deixava sobrecarregar ninguém. Era todo mundo carregava na mesma medida e estava junto. Não só no partir do pão. Hoje a gente vê uma igreja que está junto e sempre aparece, a maioria às vezes, no partir do pão. Terceira coisa, só para mim, nós ouvimos a pastora Alexandra, uma coisa interessante, que relacionamento, irmãos. Relacionamento hoje, se você tem um amigo, eu falo porque eu moro numa cidade grande, eu sou de Belo Horizonte. Eu tenho pessoas lá, irmãos, que vocês têm ideia, que saem de Santa Luzia, não sei se vocês conhecem, sai de só que é da ponta de Santa Luzia, atravessa a linha verde, passa perto do Palácio do Governo, e é uma viagem, irmãos, para ir congregar lá na onde que eu estou. Mas eu vejo duas coisas, consolidados na palavra, a bênção de Deus, e vejo também que lá tem um relacionamento deles. O ciclo de amizade, quem sai para pescar, os que saem para pescar junto com esses estão lá, os que fazem churrasco estão lá. Então, quando tem relacionamento, irmãos, as pessoas vão aonde tem amigos, é ou não é? O seu amigo pode estar longe, eles vão. Não, meu amigo está lá. Então, às vezes, hoje, muita gente na igreja
não fica porque não tem relacionamento. E uma das coisas que bloqueia relacionamentos na igreja é o que vocês sabem mais do que eu. É o dito chamado as panelinhas. É impenetrável, ninguém entra. Aqui é o nosso grupo. E aí fica aquele grupo isolado, vai chegar um tempo, não tem mais ninguém desse grupo, porque o próprio espírito de confusão entra no meio deles, eles se brigam, faz confusão, e os que poderiam estar na igreja em comunhão e tendo relacionamento, não tem relacionamento com ninguém, acaba o culto, vai embora, e se sente solitário. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, às vezes você já esteve em ambiente que teve cheio de pessoas, e você já se sentiu sozinho, sim ou não? Às vezes tem gente dentro da igreja da mesma forma. Está no meio de uma igreja grande, muita gente, está se sentindo sozinho. Ninguém para ouvir, ninguém para contar uma história, ninguém para rir, ninguém para tomar um sorvete, ninguém para tomar uma Coca-Cola, ninguém para olhar no olho e falar assim, ô irmão, você não lavou o rosto hoje direito não, hein? Não tem. Então, relacionamento, que Deus venha criar isso em todas as nossas igrejas e que nós venhamos permitir. Pastor Alexandre. Amém. Cumprimento também os irmãos com a paz e a graça. E dentro dessa questão da doutrina, né, eu queria destacar a continuidade, que era todo dia, né, era uma coisa permanente. Sim. E o ensino ele é assim mesmo. Tem uma coisa que você aprendeu, às vezes, um dia, mas se você deixar de ouvir e de praticar, você acaba esquecendo. Né? Verdade. Esses dias mesmo eu estava até observando que eu fiz um curso de Libras, e eu estava sabendo o alfabeto todinho, né? Aí o professor esses dias mandou lá um negócio, aí eu falei assim, gente, como que é essa letra aqui em Libras? Eu não lembrava mais, porque eu não estava praticando. E tinha estudado. Né? E tinha estudado. Então, é importante continuar. Né? É importante continuar. E os apóstolos faziam isso, né? Todos os dias, estava com o pessoal lá, explicando, às vezes de novo, né? E de novo, igual como criança também, né? Você fala um dia e fala depois outro dia e vai falando. E gente grande também, né? Verdade. Gente, não é só criança, não. Gente grande também. Que, às vezes, criança aprende até mais rápido. E aí, então, tem que ficar ali o tempo todo, todo dia, né? E o Espírito Santo vai vivificando a palavra e o ensino vai penetrando na mente e aquilo vai se tornando um hábito e os outros que vão chegando vão aprendendo e aqueles que aprenderam vão passando para o outro. E assim foi assim que a igreja chegou até nós. Foi assim que chegaram até nós. Porque depois, né, eles saíram dali, eles foram dispersos pelo mundo, mas a mensagem estava lá dentro deles. E eles puderam replicar isso e fazer novos. E quanto a essa questão do confronto, né, porque o ensino ele nos confronta a mudar, né, a mudar os nossos hábitos. E eu lembro que uma vez foi ministrada uma palavra aqui, num dia de domingo. E o título da palavra era que a igreja não era um navio de cruzeiro, e sim um navio de guerra. E foi uma palavra assim, de confronto, né, porque os dois são navios, né, mas a finalidade deles é bem distinta. Sim. E aí, então, foi explicado, o cruzeiro, o pessoal está lá para se divertir, para relaxar, né, para passear e ver shows e tanta coisa. E o navio de guerra, não. Né? São soldados armados, preparados para ataque, para atacar, para se defender. E aí, essa palavra, no dia seguinte, né, na semana seguinte, no dia seguinte, veio uma pessoa e falou assim que isso não era uma mensagem que se pregasse dia de domingo. Porque isso era muito pesado para os irmãos, que ainda usou a expressão assim, porque as ovelhas precisam de pastos verdejantes e de água fresca. Então, assim, é verdade, né? Mas usou esse texto. Então, realmente, tem isso mesmo, né? Tem isso. Às vezes, a gente não quer mesmo, a gente, né, quer ficar no nosso jeito ali, e o ensino vem, né, e bate em cima, né, e a gente precisa dar uma resposta para isso. Ou a gente não aceita, ou a gente se amolda, né, ao que precisa ser moldado. E é isso. Nós estamos vivendo... Opa, passou. Nós estamos vivendo um tempo... Amanhã eu só falo, viu? As irmãs também, amanhã fala também que já passou o tempo ali. Nós estamos vivendo... E uma das coisas que a gente vê, eu vejo, que uma das culpas também de tanto isso é nós pregadores. Que toda vez, o que eu vou fazer, eu vou falar hoje, e às vezes ficamos naquela motivação, para impressionar, para impactar, para motivar, e a gente não pergunta, assim, o que o senhor fala? O que
que o senhor quer falar? E às vezes você vai entrar numa série, como nós estamos aqui, de mensagem que é só arrancar pica-pau do oco, como diz o povo. Não é verdade? Corrigir, mudar, transformar. É isso o evangelho, irmãos. Aí nós ficamos, às vezes, com uma igreja, igual, por exemplo, eu fico vendo as notas que dão aí. Hoje nós somos tanto por cento do evangelho. Se passar a peneira, quantos que vão ser salvos? Não é verdade? Se passar a peneira, quem que vai subir mesmo? Então, muitas vezes, a quantidade, a vontade de ter quantidade, atrapalhou a vontade de nós termos qualidade. Então, temos que ter qualidade e temos quantidade. Tem que ter os dois, mas a prioridade é qualidade. Gente baseada na palavra, que teme a Deus. Olha para você ver, temiam a Deus. E aqui que a Bíblia diz, que eles oravam, era uma igreja de oração. Uns irmãos aqui lembram, mais antigo da igreja, eu me lembro disso. A maioria dos irmãos, chegava na igreja antes do culto 30 minutos e todo mundo de joelho. Era um negócio violento, irmão. A atmosfera era outra. Era outra. Hoje os irmãos chegam em cima da hora, na hora da mensagem, distraído, fica andando, fica desligado, e depois ainda fica perguntando, cadê as maravilhas de antigamente? Eu fico imaginando Deus olhando para eles e falando, e cadê o povo de antigamente também? Cadê o povo de antigamente que orava junto, que fechava junto? Né? A ovelha hoje também não quer gerar ovelha. Tudo é o pastor, tudo é o pastor. Não estou dizendo que... Né? Então, não estou dizendo que pastor não gera. Mas hoje ficou sobrecarregado. E principalmente, além da igreja precisar de refazer o seu caminho para voltar para a palavra, principalmente nós também temos que refazer os nossos conceitos, nossos caminhos, voltando para a palavra, para a mensagem que precisa. O Elmo levantou a mão. Vamos ouvir o Elmo. Esses minutos estão passando, eu vou falar para o apóstolo que a culpa é sua. Amém. Bom dia a todos, né? Não, só para completar aqui, que sobre a união, né? Se nós olharmos o capítulo anterior, fala que Pedro levantou antes do Pentecoste, uniu todo mundo para escolher, né, o novo apóstolo. Matias. Depois fala que eles estavam unanimemente reunidos e desceu sobre eles, né, o Espírito Santo. Então Pedro levanta falando sobre a palavra de Gênesis a Apocalipse, vamos dizer, mas até aquela época explicando sobre Jesus no centro. E agora fala que eles estavam unanimemente no ensino, né? Aí eu me lembrou aqui Salmo 133, para completar, que fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba e a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor, quer dizer, ali onde há união, ordena a bênção e a vida para sempre. Uau. Então, nós possamos ver aí que além da doutrina que eles tinham, do ensino, né, o Senhor ordenava a bênção, porque ali tinha um só pensamento, através do temor que o pastor Fábio falou muito bem sobre o povo, e ali Deus não deixou. Então, quando nós estamos juntos em união, o Senhor ordena a bênção. Verdade. E não há quem pare, né, um povo que é unido. Amém. É só isso. Uma das coisas, depois que nós vamos falar amanhã, se Deus permitir, é que eles estavam de casa em casa e unânimes no templo. Hoje há um grito no meio da mocidade, lá em Belo Horizonte, tem esse grito lá: Deus sim, igreja não. Deus sim, igreja não. Não sei se tem essa maledicência por aqui. Você não precisa, longe da igreja, mas e perto e não longe de Deus. Não existe, irmãos.
Não existe. Lá em Belo Horizonte tem esse negócio. E amanhã eu vou te contar uma experiência de um pessoal que tem esse grito. Estava desfrutando de tudo que estava dentro de uma igreja nossa, né? Um pessoal de um grupo aí, não vou citar o nome, que é muito conhecido, que sai fazendo missões aí, deu origem lá em Belo Horizonte. E dormia no templo, tomava banho lá no templo e tal. Aí um dia estava lá no refeitório, comendo lá no refeitório, comida gostosa, frango, carne cozida, aquela coisa toda. Falei assim, aí que desperdício de dinheiro aí, ó. Por isso que eu falo, igreja não, Deus sim. E se não tivesse o templo, esse povo estava dormindo na rua e não, comendo a comida. Eu vou contar para vocês amanhã. Amanhã eu vou contar. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus. Né? É desse jeito, né? Amém? Deus nos abençoe e nos leve em paz. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor Deus levante o rosto dele sobre ti, faça resplandecer a face dele sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe, um ótimo dia de trabalho para nós.